Graça e paz, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar assistindo o nosso vídeo, muito obrigado por você estar contribuindo com o nosso canal, mas eu já te peço, antes de iniciar o vídeo, que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, e que você compartilhe esta mensagem com todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. É muito importante para nós que isso seja divulgado, porque é uma forma que nós encontramos de semear a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos à nossa vinheta e logo em seguida a mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler apenas o verso 41. Mateus, capítulo 26, verso 41. Diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Infelizmente, nós sabemos que isso aqui é uma verdade. Precisamos realmente estar sempre vigilantes para que não venhamos cair em tentações. E tentações, queridos, normalmente ela não vem de uma forma escrito tentação, ela vem de uma forma sutil. A tentação ela vai aparecer na minha e na sua vida de uma forma disfarçada. Ela vai vir ali muito tranquilo, você vai olhar aquilo, você vai dizer, o que tem isso? Não tem nada, bobagem. Eu não vou me deixar contaminar por isso. E quando você menos esperar, aquilo já tomou conta de você. Então, nós precisamos tomar um cuidado extremo. Esta mensagem que eu estou trazendo hoje para nós, ela tem um título que é Por onde o mal entra em nossas vidas. O mal, ele não escolhe pessoas, mas ele vai, de alguma forma, selecionar o inimigo das nossas almas, ele vai selecionar a melhor forma dele contaminar alguém. Ele vai contaminar as pessoas de acordo com aquilo que cada um tem como facilidade. Aquilo que o inimigo entende que é facilidade, que ele encontra, ele vai tentar contaminar você. Depois que ele te contaminar, fica tudo mais fácil. Aí ele vai conseguir, de alguma forma, manipular tudo aquilo que ele quer fazer. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Primeiramente com as tentações que vão chegar na nossa vida, elas vão vir, como eu falei, disfarçadas, talvez em coisas até boas. Aí você vai olhar e falar, poxa, mas isso não tem problema nenhum. Isso aí não tem. Principalmente quando é criança, a pessoa que não conhece. As pessoas que não conhecem aquilo que está por trás daquilo que você está fazendo. Você veja bem, por exemplo, nós usando uma coisa bem popular no nosso país, nós andamos de carro para todo lado aí, pela cidade, viajamos. Você não vai encontrar uma cidade no Brasil, cidades, claro, não vou dizer cidades do interior, aquelas bem simplesinhas não, mas essas cidades que têm um certo movimento, você não vai encontrar uma cidade dessa que não haja nos faróis alguém tentando conseguir uma esmola, ou pessoas que estão ali vendendo alguma coisa. A gente sabe, por exemplo, que muitas famílias até dependem daquilo, e a gente sabe que isso não pode ser impedido, mas precisa ser fiscalizado. As nossas prefeituras, eu não estou aqui com a intenção de falar de política, falar da palavra de Deus, mas as nossas prefeituras, elas não olham isso, elas não olham por trás daquela pessoa, principalmente quando é criança, que está ali vendendo alguma coisa, elas não costumam olhar por trás daquela pessoa quem está no controle. Pode ser que no controle seja um pai de família, que por causa da necessidade, ele está usando os filhos ali junto com ele para poder vender um produto que vai trazer o pão de cada dia para casa. Nada de errado nisso. Mas de repente por trás daquelas crianças que estão ali pode ter um traficante. E aí? Quem responde por isso? Então, como eu falei, as coisas vão surgir na minha e na sua vida sutilmente. A
tentação, ela não chega de uma forma que te descreva que ela é uma tentação. Ela vai vir de forma totalmente sutil, totalmente diferente daquilo que você imagina. Então nós temos que tomar um cuidado extremo. Por isso a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então temos que tomar cuidado. E como o título dessa mensagem, por onde o mal entra em nossas vidas, vamos falar de algumas coisas aqui. E o primeiro tópico que eu quero falar para nós, por onde o mal entra, pelos pensamentos. Nossos pensamentos, a nossa mente é uma coisa fantástica. A nossa mente nos faz navegar pelo mundo, voar pelo mundo inteiro. E com essa capacidade que ela tem de fazer isso, ela tem a capacidade também de trazer certas fantasias na vida da pessoa, e a pessoa pode, numa dessa daí, por causa dos pensamentos, ela acabar sendo contaminada. Pensamentos eróticos, pensamentos, por exemplo, que fazem com que a pessoa seja estimulada a querer algo que outra pessoa tem e que ela não tem. E aí no pensamento dela, ela vai viajar, ela vai longe. O pensamento é uma coisa fantástica, maravilhosa, só que nós temos que saber controlar o nosso pensamento. Temos que saber o que entra nele, quais são as coisas que a nossa mente armazena. O nosso pensamento tem que ser um pensamento sadio. Nós precisamos ter um pensamento nas coisas boas, pensamento com coisas que realmente edificam a nossa vida. Porque senão, queridos, nós vamos permitir que, se nós não tivermos controle sobre aquilo que pensamos vai estimular aquilo que queremos. E aí fica muito mais complicado na vida da pessoa. Pensa nas pessoas, muitas vezes, que estão praticando algum tipo de delito, se talvez ela não foi estimulada pelo seu próprio pensamento. Porque ela pensou, quando ela viu uma pessoa numa determinada situação, ela pensou, por que eu não posso ser assim também? Ela não vai, de forma nenhuma, no seu pensamento, formular respostas que digam para ela por que ela não conseguiu aquilo. Ela vai simplesmente formular perguntas do tipo, mas por que você não vai? É aí que acontece o mal. Então os pensamentos nossos têm que ser muito bem selecionados. Eu e você, meus irmãos, precisamos pensar bem antes de tomar uma atitude. Então não podemos permitir que pensamentos ruins se alojem na nossa mente. Nossos pensamentos têm que ser pensamentos bons, tem que ser pensamentos de coisas boas, pensamentos que sejam para edificar as nossas vidas. Amém? Uma outra situação, por onde entram o mal? Pelos olhos, concupiscências dos olhos, aquilo que você vê, que não é teu, mas que você deseja. Os teus olhos, se você não permitir, se você permitir, eles vão te contaminar. Porque eles vão trazer para você situações que você não tem condições e vão trazer no teu pensamento. Aí é uma coisa junta, né? Teus olhos vai estar aliado com o teu pensamento e vai dizer, eu posso. Existem alguns palestrantes que lá no final, depois de fazer a sua palestra, falando de algum produto que está sendo lançado na praça, para aquelas pessoas que vão divulgar, que vão vender, eles têm lá um grito de guerra no final, tipo, eu posso, eu consigo, eu mereço. É uma forma de você incentivar a pessoa, mas ali é uma questão de trabalho, ali é venda. O cidadão vai estar vendendo um produto, ele tem que ser incentivado que aquilo que ele está vendendo é bom. Porque antes de você vender um produto para alguém, você tem que ter certeza que aquele produto é bom, senão você perde o entusiasmo. Agora, quando você está entusiasmado de que aquilo ali é realmente bom, realmente você vai trabalhar de uma forma diferente. E isso aí é uma coisa muito importante, esse estímulo que vem na vida da pessoa. E quando se fala da concupiscência dos olhos, eu estou falando disso. O estímulo que os olhos te trazem sobre alguma coisa que vai introjetar no teu pensamento. E aí vai juntar os dois. A comunhão dos dois pode ser fatal. Então temos que tomar cuidado com o que entra pelos nossos olhos. É melhor que a gente não veja determinadas coisas.
Tem um ditado popular muito antigo que diz que o que os olhos não vê, o coração não sente. E é uma realidade. Queridos, quando nós ligamos a nossa televisão de manhã, que vamos ouvir ali os programas matinais, você só encontra tragédia. Eu estou pensando seriamente em parar de assistir esses programas de manhã. Eu assisto na intenção de me informar. Só que muitas vezes eu passo o meu dia, não irritado, porque eu não permito isso acontecer comigo, mas eu passo o dia meio para baixo, de tanta coisa ruim que você ouve. Então, às vezes, é preferível você não assistir essas coisas, porque os teus olhos não vão ver, ele não vai estimular o teu pensamento. Então, às vezes, é melhor você deixar de ver essas coisas. Teve um ministro aí, há um tempo atrás, que ele falou, para um pouco de ver televisão, elas são tóxicas. É justamente por causa do que elas trazem, as notícias. Uma outra coisa que é curiosa, é que notícia boa não vende jornal, só vende jornal desgraça. Então é só isso que nós vamos encontrar. E quando nós estamos assistindo aquilo, nós estamos estimulando os nossos pensamentos. Para coisas o quê? Para coisas ruins. Então tudo isso é muito importante a gente ver. Como o mal entra na nossa vida. Pelo pensamento, como eu falei, e também pelos olhos. Uma outra situação, por onde eles entram. Pode ver que o que eu estou falando é tudo uma coisa associada à outra, pelos ouvidos. Agora pelos ouvidos. Então você vê, os ouvidos ouvem o que está falando, aquela determinada coisa, aquela determinada notícia. Os olhos contemplam aquilo que está acontecendo e isso vai para a tua mente, para o teu pensamento. Fica acumulado ali. Então se você pensar coisas boas, se você procurar ver coisas boas e ouvir coisas boas, com certeza o seu dia vai ser bem melhor. A palavra de Deus, ela nos ensina, quando você lê, você vai prestar atenção bem nela, você vai ver que em muitos momentos a palavra de Deus está te aconselhando a que você não viva associado com pessoas negativas. Quando você se associa com pessoas negativas, a tendência é você se tornar igual a ela. O ser humano, nós somos adaptáveis. É como eu já falei em outras ministrações, você pega uma pessoa que mora aqui no estado de São Paulo, e manda essa pessoa morar 6 meses lá no estado da Bahia. Depois de um curto período que ela estiver lá, você vai perceber que ela muda o sotaque dela. Por quê? Por causa da vista, estar vendo, estar ouvindo, estar vivendo naquele meio. Então é muito difícil, se nós não tomarmos cuidado, é muito difícil não sermos contaminados por essas situações. Então precisamos, querido, nós precisamos ouvir quem tem algo para nos dizer. Veja o que aconteceu com Eva. Eva parou, lá no começo da Bíblia nós vemos essa história. Eva parou para ouvir a serpente. Parou para ouvir quem não tinha nada para falar para ela. Somente tragédia. Parou para ouvir alguém que chegou para ela e falou assim, o que Deus falou? Que se vocês comessem aquele fruto vocês morreriam? Não, morre não. Se você comer daquele fruto vocês vão ser igual a Deus. Aí, isso caiu aonde? No pensamento da Eva. O que ela pensou na hora? Nós vamos ser igual a Deus? Então eu vou ser igual a Ele? Naturalmente deve ter vindo na mente dela, Ele tem todo esse poder, eu também vou ter. Se eu vou ser igual, deve ter sido isso que Eva pensou. Então, queridos, cuidado com quem você ouve. É uma recomendação que a Bíblia nos traz. Cuidado com quem você ouve. Quando você anda com pessoas de baixa estima, quando você anda com pessoas derrotistas, você tem a tendência de ficar igual a elas. Se você anda com pessoas debochadas, que falam palavrão, pessoas que vivem criticando tudo, você tem a tendência de ficar igual a essa pessoa. Quando você anda com pessoas que vivem buscando coisas escusas, pessoas que vivem ali no meio da corrupção, pessoas que já se deram bem com isso, eles vão tentar passar para você que é bom. E se você continuar andando, você corre um sério risco de você se transformar que nem ela. Então tudo isso na nossa vida é um controle que eu e você precisamos ter. Nós precisamos controlar o nosso pensamento, controlar o que vemos, o que ouvimos, é muito importante. Quando nós ouvimos determinadas coisas, precisamos desconsiderar.
E principalmente nós precisamos parar de andar com pessoas que nós sabemos que não vão trazer nada de bom para a nossa vida. Quando você olha para determinadas pessoas e você vê o que aquelas pessoas têm para te oferecer, eu não tenho certeza, vou falar uma coisa aqui. Depois que rei Salomão morreu, o filho dele, se não me engano, Roboão, foi quem assumiu o reinado. E Roboão, ele viu o que o pai dele foi. E ele recebeu ali informação dos anciãos, pessoas experientes, pessoas que tinham condições de orientá-lo. Mas ele ouviu também algumas coisas dos seus amigos mais jovens, pessoas inexperientes como ele, que também não tinham condições de ser um conselheiro do rei, mas foi a estes que ele ouviu. Ou seja, ele ouviu quem não tinha nada para dizer. E aí, o que aconteceu? O reino foi partido ao meio, foi dividido. Se tornou o reino do norte e o reino do sul. Se tornou Judá e Israel. Se ele não tivesse ouvido aquelas pessoas, se ele tivesse ouvido os anciãos, homens qualificados, homens que tinham condições de aconselhá-lo, talvez a história tivesse sido outra naquele tempo. Hoje, nos tempos atuais, não é diferente. Nossa vida, o nosso dia a dia, as pessoas que nos cercam, as pessoas com quem conversamos, as pessoas com quem nós compartilhamos alguma coisa, precisamos sim, precisamos ouvir as pessoas, mas temos que ter um cuidado de analisar quem são essas pessoas. É muito importante, queridos. E para finalizar, um outro lugar por onde o mal entra, pelo coração. O coração é o centro das nossas emoções. Às vezes não, hoje nos dias atuais, a sociedade atual, ela acredita isso. Por exemplo, o órgão principal do corpo humano seria a mente, seria o cérebro. Realmente, o cérebro, ele é importantíssimo, mas aquele que faz a parte que eu entendo que é a parte principal, que processa todos os nossos sentimentos, que é o coração, ele acaba se tornando um órgão vital para que você continue vivendo, não somente porque ele bombeia sangue para todo o seu corpo, mas porque ele é o centro de todas as emoções que você sente. E ele sendo dessa forma, se nós não tomarmos cuidado e permitirmos que coisas entrem através dele, nós podemos nos contaminar seriamente. E quando nos contaminamos, depois para tirar essa contaminação é muito difícil. Depois que algo entra no seu coração, como eu falei certa vez numa pregação, você imagina uma pessoa que ela autorizou que fosse jogado lixo dentro de um terreno dela, dentro de uma área que ela tinha. Aí fez aquela montanha de lixo, ficou parecendo um aterro sanitário. Lá num belo dia, a prefeitura junto com o meio ambiente veio ali e falou para aquele moço: não pode ficar mais isso aqui. Aí ele comunicou a pessoa que ele tinha autorizado, a pessoa foi lá e tirou tudo, limpou, deixou o terreno limpo novamente. A minha pergunta é: tirou todo o lixo, a contaminação foi embora? Claro que não foi. A contaminação já estava ali, por causa do lixo que estava lá dentro. Se não tivesse sido colocado lixo, com certeza não haveria. Mas como aquele lixo foi colocado, mesmo que ele foi tirado depois, mas aquilo que ele causa, a contaminação que ele causa, já está impregnada naquele terreno. E é o que acontece comigo e com você. Muitas vezes nós permitimos que o nosso coração entre em coisas que não deveríamos ter permitido, mas elas entraram. Depois que elas estão lá dentro, depois de um determinado tempo, você percebe que aquilo não deveria ter entrado, e você começa a limpar teu coração. Aí você começa a tirar todos aqueles sentimentos, vai tirando, você vai ver a dificuldade que é fazer isso. Sabe por quê? Porque o teu coração se contaminou. E quando ele contaminou você, ele contaminou todo o seu corpo. E ele contaminou a sua mente, seu pensamento. O coração é o centro de todas as coisas. Cuidado, meu querido. Cuidado pelas portas, com as portas que você abre. Quando você abre o seu pensamento, voltando aqui ao início, quando você abre o seu pensamento e você não seleciona o que você vai armazenar, você pode estar armazenando lixo, que esse lixo depois vai para o teu coração.
quando você não presta atenção no que você vê, para você tudo, você vai estar olhando, aí entra a questão da concupiscência dos olhos, aquilo também vai te trazer contaminação. E mais tarde, quando você também permite que os seus ouvidos fiquem abertos para tudo, vão entrar coisas pelos seus ouvidos que não deveriam entrar, que vão também te trazer contaminação. E finalmente o coração, que é o centro de todas as coisas, também vai te trazer contaminação. Pensa comigo, queridos. O mal ele vai entrar na sua vida se você permitir. Agora, se você fizer como a palavra de Deus nos diz, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ela não vai se converter, ela não se converte. A carne ela vai estar sempre tentando uma coisa nova, ela vai estar sempre tentando um prazer novo. Você tem que controlar a carne. Por isso eu sempre perguntei, na época que eu ainda era líder de célula, quem é mais forte no homem? A carne ou o espírito? As pessoas, quando não estão acostumados com aquilo que eu perguntava, achavam que a carne era mais forte, o outro não, o espírito é mais forte. Aí vem a resposta: mais forte é aquele que você cuida melhor, é aquele que você trata melhor. Se você tratar melhor do teu espírito, ele será mais forte e vai prevalecer sobre a carne. Mas se você cuidar melhor da sua carne, ele vai prevalecer sobre o teu espírito. E aí as contaminações são fatais. Cuidado. Cuidado com aquilo que você seleciona na tua vida. Cuidado com o que ouve, cuidado com o que olha, cuidado com o que escuta. E cuidado com o que você permite se alojar no teu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Peço a você, feche teus olhos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por esse momento tão maravilhoso, momento da tua palavra, momento que podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, papai, pela minha vida e por cada vida que está assistindo este vídeo agora. Que a bênção do Senhor seja sobre todas as vidas, todas as famílias. Nos guarda, Senhor. Nos guarda, Senhor, das concupiscências da vida. Nos guarda das concupiscências dos olhos. Que o nosso pensamento, que os nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração sejam guardados com muito cuidado, para que não venhamos a permitir contaminação. Que a paz do Senhor seja sempre presente em nossas vidas. Que sejamos, Senhor, instrumentos para fazer a tua vontade. Abençoa, meu Pai. Abençoa meus irmãos que estão aí do outro lado desta tela. Abençoa, Senhor, aqueles que não te conhecem ainda, mas que hoje o teu Santo Espírito os trouxeram para assistir este vídeo. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, para que a bênção do Senhor seja derramada e para que eles se dobrem diante da tua majestade. Eu te peço nesse momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Agora no final eu deixo também, deixe teu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com seus amigos, inclusive se você tiver amigo no exterior, para mim vai ser uma maravilha, pessoas que falem a língua portuguesa que você conhece, mande para ele o nosso likezinho para ele poder estar assistindo. Se ele gostar também, que nos ajude, que nós possamos divulgar a palavra do Senhor, semear a palavra do Senhor por todo o território nacional e fora dele. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço a todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.